Boa noite, queridos. Mais uma oportunidade de estarmos reunidos no primeiro domingo do ano de 2021. Eu creio que é o término de um ciclo e o início de um novo ciclo para cada um de nós. E através de nós, Deus tem um propósito a ser cumprido. Primeiro em nós mesmos, há um propósito de Deus, mas também tem um propósito de, através de nós, Ele continuar cumprindo os ciclos que Ele já estabeleceu. E eu me lembro, quando eu estou falando em ciclo, quando o homem pisou na Lua, lá na década de 60, e quando aquele astronauta, o Neil Armstrong, ele pisou na Lua e ele deu um passo naquele terreno, ele fez uma declaração que foi a seguinte: para o homem é um pequeno passo, mas é um grande salto para a humanidade. Eu creio que nós estamos numa época de um grande salto para a humanidade. Há um mover, há uma necessidade de ser realmente estabelecida uma nova etapa em todas as áreas da vida do homem, e principalmente da igreja do Senhor. E essa igreja que ela avança, é tempo de avançar. Esquecendo que o ano de 2020, eu me lembrava, e eu me lembro de que no último culto, no culto de encerramento do ano de 2020, eu falei sobre a Arca de Noé. Aquela arca que o Senhor escolheu especificamente a Noé e falou com ele para ele construir uma arca. E naquela arca ele colocou a sua família, seus filhos, as suas noras e um par de cada um dos animais, que Deus tinha um propósito de um novo ciclo que estaria sendo iniciado ali para a humanidade. E nós todos conhecemos a história, e quando aquela arca, ela repousou, e a palavra ela nos diz exatamente esse termo: a arca ela repousou, e quando ela repousou, ali foi o iniciar de um novo ciclo para o homem. Um novo ciclo para a humanidade estava instituído naquele momento. E eu imagino a alegria, não só das pessoas que saíram daquela arca, mas também dos animais soltos. Depois de um tanto tempo, foram quase 7 meses, aprisionados, entre aspas, se eu posso dizer assim, dentro daquela arca. Assim como também, eu não sei, e depois de vencer tantas turbulências, aquela arca ela repousou. Eu não sei como foi o ano de 2020 para você, de tantas turbulências. Essa arca que toda a humanidade ela estava inserida nesse ano de 2020. E ali muitas turbulências, mas eu declaro que o ano de 2021 é ano de repouso. Não de um repouso, de uma imobilização, de uma paralisação, pelo contrário, é um repouso confiando que Deus, Ele continua, o mesmo Deus que operou lá naquela passagem da arca, quando Ele estabeleceu uma aliança com o homem, uma aliança de vitória, de progresso, também conosco há uma aliança com a igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos crescendo nessa aliança, nós vamos progredindo. No reino de Deus, nós sabemos disso, é uma continuidade. Lá não tem um tempo cronos, como nós entendemos, o primeiro domingo do mês. Para Deus, todos os tempos, eles são estabelecidos por Ele, desde o início até o fim. É um ciclo que Ele vai, a cada vez, Ele vai se superando, Ele vai aumentando, e eu creio que é um ciclo de ascendência, de crescimento. Crescimento para a igreja, mas firmado, sobretudo, na palavra de Deus. Sobretudo, nesse Deus que é o mesmo, de eternidade a eternidade. Assim como a palavra que Ele também nos deixou é de eternidade. Ela é a firmeza,
é a garantia. A palavra, ela não sofre nenhuma mudança, nenhuma alteração. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: ai daquele que acrescentar ou tirar um tio que seja da palavra, significando dizer, olha, passa todas essas condições, todas essas situações, elas vão passar, mas a minha palavra, ela vai permanecer. Aleluia. Ele é a rocha, é sobre essa rocha que nós caminhamos. E até porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele nos deu essa direção para que nós participássemos da ceia do Senhor. E hoje, aproveitando ser o primeiro domingo do ano, nós vamos poder participar como igreja. Nós vamos poder participar da mesa da comunhão. Esse é a maior característica, é algo mais especial que o Senhor estabeleceu, é a comunhão. Portanto, eu quero convidar você, se você já aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você vai poder participar desse momento de Santa Ceia. Nós vamos te dar um momento agora para você preparar os elementos, o pão, o cálice aí com suco de uva, para nós participarmos desse momento de comunhão. Nós voltamos em seguida. Estamos de volta. Eu creio que já deu tempo de você preparar os elementos. Vamos ler a palavra do Senhor. Está lá em João, no capítulo 6, no versículo 47. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele nos diz: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Como eu falei, se você já confessou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você pode, com liberdade, participar desse momento da ceia do Senhor. No versículo 48, eu sou o pão da vida. Ele mesmo se declarou: eu sou o pão da vida. Lá no versículo 51 de João 6, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Olha que promessa maravilhosa. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E no versículo 54, quem comer da minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Nós que já aceitamos ao Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nesse momento, em memória à obra que ele fez na cruz do Calvário. E além disso, o mais importante mesmo para nós, é que ao terceiro dia ele ressuscitou, ele está vivo, ele está agora no nosso meio, porque a palavra nos garante que quando tiver reunido 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele está no nosso meio. Então, que esse momento em que eu estou convidando a você de preparar, pegar agora os elementos e vamos participar da Santa Ceia em memória daquilo que ele fez na cruz do Calvário. Ele se entregou por mim e por você, ao entregar o seu corpo que foi moído e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Vamos agora comer do pão em memória da obra da cruz. E nesse momento, vamos nos lembrando o que ele fez por nós. Assim como esse pão está sendo moído, ele aceitou ser moído a nosso favor, nos trazendo saúde plena, perfeita. E eu declaro essa saúde sobre o teu corpo físico nesta hora. Da mesma forma, ele diz, esse cálice, ele representa aquilo que o Senhor fez por nós. Ele derramou o seu sangue, e esse suco de uva, representando o sangue que o Senhor derramou por nós e que nos lavou
de todo o pecado, nos livrou de todo o pecado. Vamos tomar então do cálice nessa hora em memória da obra que o Senhor Jesus Cristo fez a nosso favor. Tomemos então. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por mais este dia, este momento, essa oportunidade de, em memória a tudo que tu realizaste por nós, sem nenhum merecimento, tu te entregastes por nós. Por isso, eu quero te agradecer. Receba, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ano novo, tempo de avançar. Como eu falei, nós não paramos, é um novo ciclo de bênção, de prosperidade, de crescimento, de avanço da igreja. Glória a Deus, as portas já foram abertas para nós. Nós estamos entrando e avançando lá em 2 Coríntios, porque a gente não olha para essas coisas naturais do noticiário, das coisas que estão acontecendo. A nossa confiança não está naquilo que o homem ou que a ciência possa estar fazendo. A nossa confiança está naquilo que o Senhor já fez por cada um de nós. A obra foi consumada, foi realizada uma obra, mas nós temos de levantar os olhos agora, levantar os olhos para ver. Tem algo acima e tudo é conquistado pela fé. A fé, ela permite que nós possamos olhar além das barreiras, além dos impedimentos, além disso que possa estar parecendo de um ano que será de dificuldade, mas nós estamos olhando e já declarando que nós cremos no poder do Deus a quem nós servimos. Portanto, não há obstáculo, não há barreira para o povo de Deus. Olha o que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 18. Vamos abrir a palavra. Diz assim, ó, não atentando nós nas coisas que se veem. Nós não temos de fixar os olhos nas notícias, nas coisas que se veem, na perspectiva do homem, na perspectiva olhado pelo natural do homem, mas nós temos de olhar baseado na palavra de Deus. Então, nós não temos que atentar para essas coisas que se veem, mas naquelas que não se veem. Porque as coisas que se veem, elas são temporais, elas são passageiras. Vai passar, essa situação toda vai passar, mas as coisas que não se veem, essas são eternas. Existem coisas que nós não estamos vendo pelos nossos olhos naturais, mas nós vamos avançar, independente, nós vamos caminhar por sobre toda dificuldade. Nós precisamos sim ter, e isso é algo que a gente deve colocar nas nossas orações ao iniciar esse novo ano. Que o Senhor nos dê sensibilidade espiritual, que nos dê a sensibilidade para ouvirmos a voz do Senhor. Nós sabemos, e a palavra ela nos diz, nos direciona e nos ensina que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, através das pregações, através das ministrações, através da tua leitura pessoal, de tempo, de dedicação na palavra de Deus, nós vamos crescendo espiritualmente e a sensibilidade do espírito humano, ela é influenciada pelo Espírito Santo de Deus, vai nos dando mais sensibilidade para nos apercebermos das coisas espirituais em detrimento das coisas meramente naturais. Vamos tirar os olhos, então, dessas coisas que são naturais, concretas, mas olhando para as coisas que têm sido trazidas, e o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa que habita em nós e ele está sempre falando conosco, mas nós temos de ter essa sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E eu estava me lembrando daquela passagem que está lá em Lucas, no capítulo 24, no versículo 13,
aqueles discípulos, 2 discípulos que estavam indo a caminho de Emaús. Já tinha saído a notícia de que Jesus Cristo já tinha ressuscitado, ele já tinha sido morto, ele foi sepultado, mas ao 3º dia ele ressurgiu dos mortos. E a notícia já tinha corrido de que o Senhor Jesus Cristo, ele tinha ressuscitado. Mas aqueles discípulos, ainda que tivessem convivido com o próprio Filho de Deus, sabendo que a sua palavra é a verdade, eles estavam desapercebidos, indo ali para uma aldeia chamada Emaús. Está lá no versículo 13. Naquele mesmo dia que a notícia de que Jesus tinha ressuscitado, 2 daqueles discípulos estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. No versículo 15, aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E eles não se perceberam de que o próprio Jesus ressuscitado estava com ele naquele caminho. Que na nossa caminhar desse novo ano de 2021, a gente esteja percebido que Jesus está conosco na pessoa do Espírito Santo de Deus, não mais andando do lado como daqueles 2 discípulos, mas agora ele está dentro de nós, na maior intimidade que o homem poderia ter com o próprio Deus, é através do Espírito Santo de Deus, dentro de nós. E lá no versículo 16, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Só mais tarde, quando Jesus, ao partir do pão, e novamente fazendo referência a esse momento em que nós participamos da Santa Ceia, ele, ao partir do pão, eles aí tiveram os olhos abertos, que nessa noite desse domingo, do primeiro domingo do mês do ano de 2021, os nossos olhos espirituais sejam abertos para nós vermos, identificarmos, percebemos a obra, aquilo que o Senhor tem estabelecido para cada um de nós, e é de avanço, como eu falei, é tempo de avançar. Muitas das vezes, a preocupação nos impede de ver a manifestação de Deus nas nossas vidas. Aqueles 2 discípulos estavam preocupados, eles estavam fugindo, eles estavam saindo de Jerusalém lá para Emaús para se esconder de alguma forma, porque eles não sabiam o que estava acontecendo. Mas nós não somos pegos de surpresa, nós estamos caminhando. O mundo jaz no maligno e ele quer que a gente tire os olhos das coisas espirituais para olhar as coisas materiais. Ah, vai ter vacina, não vai ter vacina? Glória a Deus pela ciência, pela capacidade que o Senhor deu aos homens de desenvolver uma vacina. Então nós não somos contra a medicina, muito menos contra a vacina, mas independente disso, o que nós cremos é que nós já fomos vacinados na obra da cruz do Calvário. Ali nós já recebemos a vacina que nos garante continuar, avançar. Assim como lá em Êxodo, no capítulo 12, quando foi até instituída a própria Páscoa, quando os portais daquelas portas do povo judeu estavam ali marcados com o sangue do Cordeiro, o maligno não pôde entrar, o anjo da morte não pôde entrar. Eu declaro na tua vida, na tua casa, no teu lar, a marca do sangue nos umbrais das suas portas. E o inferno não pode alcançar, não pode entrar, não pode trazer morte para nós. Vamos olhando em frente, vamos seguindo, esquecendo das coisas que para trás ficam, como está lá em Filipenses. Vamos ler Filipenses 3, no versículo 12, diz assim Paulo, escrevendo para os filipenses: não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição. Não, nenhum de nós tem a perfeição. Nós somos
24 horas espirituais. Não, ninguém é 24 horas espiritual. Não consegue ser. Nós ainda estamos na carne, nós temos falhas, nós erramos, mas nós temos a consciência de que agora nós somos novas criaturas, que as coisas velhas passaram. É o que ele vai nos falar aqui. E nós estamos avançando pela consciência de quem nós somos em Cristo Jesus. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também eu fui conquistado por Cristo. Você entende essa mensagem que Paulo está dizendo? Ele foi conquistado, assim como eu e você fomos conquistados por Cristo, mas também para conquistar. Que essa palavra, ela avance, ela continue ecoando, e através de nós, o Senhor, ele pede, ele depende. Se você pode achar estranho, Deus depende de quê? Depende da cooperação, depende da participação do homem, para que a obra dele continue sendo realizada. No versículo 13, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás em 2020 e avançando para as que estão diante de mim em 2021. Tem vitória, tem avanço, tem progresso. No versículo 14, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Há uma vocação, há um chamado de Deus para a sua igreja. Esse é o tempo da igreja, é o tempo da igreja avançar, é o tempo da igreja conquistar realmente terreno, avançar no sentido de desfazer as trevas e avançar, porque nós somos a luz do mundo, nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Glória a Deus. E olha que Davi, ainda lá na velha aliança, no Salmo 23, no versículo 4, quando ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, seja de Covid, seja do que for, ainda que eu ande, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor está conosco. O mesmo Deus que estava com Davi, quando ele venceu tantas guerras, tantas batalhas, o mesmo Deus que o capacitou para ser um rei de uma importância tão grande em Israel, o mesmo Deus que ungiu aquele Davi para realizar uma grande obra, hoje essa unção está sobre nós, a igreja do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, ele é o cabeça da igreja. Isso você sabe pelo poder que ele tem, de quem ele é, nada o surpreende. Portanto, se nós ouvirmos a voz do próprio Senhor Jesus Cristo a cada dia, através do Espírito Santo de Deus, nos dando estratégia de como vencermos os obstáculos, eles vão existir, eles continuam existindo, nós não vamos passando por cima. A palavra nos diz que nós saltamos muralha, nós pisamos um exército. É com essa fé que nós avançamos, é de fé em fé. Só largo este cipó quando eu pegar o outro. Não larga no meio, não afrouxa, sabe? Continua. O espírito da fé é o espírito da vitória. Repete comigo: o espírito da fé é o espírito da vitória. Lá em 1 João, no capítulo 5, no versículo 4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Você que é nascido de Deus, não por um privilégio, não por você ser especial, mas por já ter reconhecido a esse Deus como Ele que vai na frente, vai vencendo por nós. Portanto, aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É pela fé em Cristo Jesus que nós sempre nos avançamos, sempre vencemos. A fé em Jesus sempre nos leva à vitória. Repete comigo:
A fé em Jesus sempre nos leva à vitória. Essa é a força, essa é o dínamo que nos impulsiona para andar em direção a tudo aquilo que o Senhor já conquistou por nós. Você entende isso? Que a conquista já foi feita, a vitória já foi conquistada. É só nós lançarmos mão daquilo que é direito nosso. Nós não temos mais que lutar com as nossas próprias forças. Pelo contrário, nós temos, como eu falei, nós temos agora de descansar na força do Senhor. Ele sabe como vencer. Não aceite essa situação que você está enfrentando com uma certa acomodação. Eu já falei isso algumas vezes. O diabo ele tem duas maneiras de tentar influenciar o homem. Ou acelerando para tomar medidas impensadas, inconsequentes, ou então paralisando, anestesiando. Nós não estamos anestesiados, não estamos paralisados, também não vamos dar um passo fora da vontade de Deus. Mas aquilo que o Senhor estabeleceu para nós, e Ele já conquistou por nós, nós vamos avançar. Lá em Provérbios, no capítulo 24, no versículo 10, está falando da importância disso que eu estou dizendo a vocês, de nós não lutarmos com as nossas forças, mas entendendo que quem luta por nós é mais do que vencedor, o próprio Deus, Criador do universo. Se diz assim, se te mostrares fraco, no dia da angústia, a tua força é pequena. Nós não podemos nos mostrar fracos diante dessa situação, de nenhuma situação. Nós temos de sempre declarar. A fé, ela vem e é exercitada pela declaração. Não adianta eu dizer que eu tenho fé se eu não abrir a minha boca e usar a crença que eu tenho na palavra de Deus para declarar a vitória sobre toda e qualquer situação, seja ela de que área for, em que circunstâncias for. Nós não podemos nos mostrar fracos no dia da angústia, da luta, das dificuldades. A nossa força, se nos mostrarmos fracas, ela vai ser pequena. Mas se nós nos mostrarmos fortes, aí sim, não com a nossa força humana, mas com a força do próprio Deus, nós vamos vencer. Lá em Atos, em 2 Timóteo 1, no versículo 7. 2 Timóteo 1, 7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, de medo. Esse espírito não é de Deus. O espírito do medo é o espírito da derrota, é do inferno, é do inimigo. Mas Ele nos deu o espírito de poder, o poder do Espírito Santo de Deus, que criou todas as coisas. Esse poder agora, ele está disponível para mim e para você, mas Ele também nos deu esse espírito de amor e de moderação, de equilíbrio, que nós tenhamos equilíbrio para entender todas as coisas que estão acontecendo e que ainda estão por acontecer, sabendo que nós estamos firmados sobre a rocha. A rocha é o Senhor Jesus Cristo. Lá em 1 João 4,4, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Vamos começar o ano exercitando a nossa fé, declarando sempre a palavra de vitória. A fé ela é um exercício contínuo. Vamos exercitar a nossa fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esse é o exercício para nós fortificarmos, se eu posso dizer assim, a nossa musculatura da fé. Sabe, com essa musculatura espiritual é que nós vamos conquistando, vamos avançando. Não espera ver para declarar. Declare esta situação resolvida, mesmo antes de ver resolvida. Eu declaro que 2021 vai ser o ano mais marcante da tua vida. Fica com essa palavra nessa noite, uma palavra de incentivo,
uma palavra de poder, de força, que vai te levar pelos 362 dias que ainda faltam para terminar esse ano, com muita certeza de que o Senhor operou milagres e vai operar milagres até o final desse ano de 2021 e vai continuar, porque Deus é inesgotável. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos pela tua palavra que foi ministrada nesta noite. Te agradecemos por termos alcançado, galgado mais um ano que no cronograma, na agenda do homem, ele se iniciou. Mas, Senhor, nós estamos confiando no teu agir, no teu tempo. No teu tempo, todas as coisas são realizadas. E tudo aquilo que a igreja do Senhor espera, está colocando com expectativa na tua presença, crendo que tu és um Deus de resposta, que respostas que venham e que surpreendam aos teus filhos. É o que eu te peço e já te agradeço por cada uma dessas vitórias, pois eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Fiquem até a próxima.